O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu a dor. José Carvalho, 48 anos, sempre foi um homem trabalhador. Donos de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele e a esposa, Maria, criaram os 3 filhos com muito suor e economia. Mas há 2 anos, uma dor insuportável começou a roubar sua paz. Era como se fogo queimasse por dentro, do estômago até a garganta. Os médicos diagnosticaram esofagite severa, uma inflamação crônica que o impedia até de engolir saliva. Remédios, dietas e exames não adiantavam. José emagreceu 15 quilos, as noites eram de choros silenciosos no banheiro para não assustar a família, e a depressão bateu à porta. Doutor, eu não aguento mais. Parece que estou sendo consumido por dentro, desabafou no último consultório que visitou. A resposta foi fria: vamos tentar um novo tratamento, mas prepare-se para a possibilidade de uma cirurgia de risco. Foi então que Maria, sua esposa, depois de ouvir um testemunho na rádio sobre curas na Igreja Universal do Reino de Deus, tomou uma atitude. José, amanhã você vem comigo. Não custa tentar, disse firme, segurando sua mão trêmula. Ele relutou. Oração não é remédio, Maria, mas a dor o havia levado ao limite. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez em um dos templos da Universal, na zona leste de São Paulo. O que José viu ali o deixou sem palavras: pessoas orando com lágrimas, pastores impondo as mãos sobre os fiéis, gritos de glória a Deus, ecoando pelas paredes. No altar, um homem testemunhava que havia sido curado de um câncer. José sentou-se no fundo, cético, mas com um desespero que o fazia querer acreditar. O pastor, ao perceber seu rosto pálido e a postura encurvada de dor, aproximou-se. Meu irmão, você está sofrendo? Jesus quer te curar hoje, disse com uma autoridade que José nunca havia visto. Antes que pudesse responder, o pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar em voz alta: Senhor, quebra essa maldição de doença na vida deste servo. O fogo do inferno não prevalecerá contra o fogo do Espírito Santo. José sentiu algo estranho, um calor diferente percorreu seu corpo, e por um instante, a dor pareceu diminuir. Mas era só o início. Naquela noite, durante a corrente de oração, quando todos se uniram em clamor, José foi convidado a subir ao altar. Deixe o orgulho de lado e entregue sua dor a Deus, disse a obreira que o acompanhava. Com lágrimas nos olhos, ele ajoelhou-se. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e ordenou: em nome de Jesus, saia dessa vida, espírito de enfermidade. O sangue de Cristo te purifica. José sentiu como se uma mão invisível apertasse sua garganta por segundos e então, um alívio inexplicável. A ardência sumiu. Ele engoliu saliva sem dor pela primeira vez em meses. Glória a Deus, gritou sem pensar, e a igreja inteira explodiu em louvor. Mas o pastor advertiu: a cura está acontecendo, mas você precisa persistir na fé. Participe da Fogueira Santa nesta sexta, traga sua oferta de fé, e não falte a campanha dos 7 dias de jejum e oração que começa a semana queima. Deus já começou, mas você tem que fazer a sua parte. José obedeceu. Na Fogueira Santa, enquanto o fogo queimava no altar simbólico, ele queimou também um papel com o nome da sua doença escrito, declarando: isso não tem mais poder sobre mim. Na campanha, jejuou e orou todas as manhãs, mesmo com a família achando que era loucura. E, contra todas as expectativas médicas, os exames seguintes mostraram a esofagite completamente curada. Isso não tem explicação científica, disse o gastroenterologista, boquiaberto. Hoje, José é um dos que sobem ao altar para testemunhar. Eu era um homem que confia mais nos remédios do que em Deus. Mas aprendi que a fé não é para os fracos, é para os que estão dispostos a lutar. A Igreja Universal me ensinou que a prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é paz, é família unida. Hoje, minha oficina prosperou, meus filhos servem a Deus, e eu? Eu sou um homem livre, declara, com a voz firme e os olhos brilhantes. Sua lição de vida? Muitas vezes, Deus permite a dor para nos levar até Ele. Mas quando você decide confiar, mesmo sem ver, os milagres acontecem. Não desista na primeira oração. Persista. Porque a vitória não é para os que só creem, é para os que agem na fé. E assim, José Carvalho, que já foi um homem consumido pela dor, tornou-se um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé encontra a unção de Deus.
A notícia do milagre na vida de José Carvalho não demorou a se espalhar pela comunidade. Quem antes o via como um homem amargurado, agora o olhava com admiração. Mas foi numa noite de reunião na CCB que seu testemunho ganhou um novo capítulo e dessa vez, não era só sobre ele. Naquela terça-feira, enquanto José compartilhava sua história no púlpito, uma mulher chamada Maria Aparecida, sentada nos bancos da frente, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha ouvido falar de José antes, mas nunca imaginou que sua própria vida estaria tão conectada àquela mensagem. Há 2 anos, seu filho, Lucas, de 19 anos, tinha se envolvido com drogas e desaparecido de casa. As noites eram de choro, as manhãs de desespero. Até que, numa tarde, depois de ver um outdoor da Igreja Universal com os dizeres Deus pode mudar o que o homem não pode, ela decidiu entrar. Mas a batalha não foi fácil. Maria Aparecida orava, jejuava, participava das campanhas, mas as notícias de Lucas só pioravam. Até que, naquela noite, enquanto José falava sobre persistência, algo dentro dela se quebrou não de derrota, mas de determinação. Se Deus mudou a vida desse homem, Ele pode mudar a do meu filho, ela pensou. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre urgente, vem à frente. Maria Aparecida não hesitou. Com as mãos trêmulas, ela segurou a Bíblia que o pastor lhe entregou e, em voz alta, declarou: Senhor, eu não saio daqui sem a minha resposta. A igreja inteira orou por ela, com lágrimas e clamores que ecoavam pelas paredes. 3 dias depois, enquanto Maria Aparecida voltava do trabalho, seu celular tocou. Era uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz abafada, mas inconfundível: Mãe, é o Lucas. Ela quase deixou o telefone cair. Filho, onde você está? Ela perguntou entre soluços. Estou numa clínica, mãe. Um homem me trouxe aqui. Ele disse que ouviu falarem de mim na igreja e que Deus mandou ele me buscar. Maria Aparecida não acreditava no que ouvia. Que homem, filho? Um senhor chamado José. Ele falou que já esteve no meu lugar e que Deus o livrou. Disse que eu também podia ser livre. Naquela mesma noite, Maria Aparecida e José se encontraram na igreja. Ele a abraçou forte e disse: Deus não só me libertou, ele me fez um pescador de almas. Seu filho vai voltar, irmã. E vai ser um guerreiro. Hoje, Lucas está limpo há 1 ano, frequenta os cultos e ajuda outros jovens a saírem das drogas. Maria Aparecida, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das primeiras a chegar na igreja para louvar. E José? Ele continua firme, não só como dono de uma oficina próspera, mas como um obreiro voluntário que visita presídios e comunidades, levando a mesma mensagem que o salvou: Deus não desiste de ninguém. Basta você não desistir dele. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias, são vidas transformadas, uma após a outra. E cada testemunho, como o de José e Maria Aparecida, prova que quando a fé encontra a unção, até o impossível se curva. No mesmo bairro onde José e Maria Aparecida encontraram esperança, morava uma jovem chamada Ana Clara. Aos 22 anos, ela já tinha perdido a conta de quantas vezes tentou acabar com a própria vida. Depois de um diagnóstico de depressão severa e transtorno de ansiedade, os médicos disseram que ela nunca mais teria uma vida normal. Os remédios só aliviavam um pouco a dor, mas não enchiam o vazio que ela sentia no peito. Certa tarde, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas, Ana Clara ouviu um coro vindo da CCB. Era um hino que falava de paz, algo que ela não conhecia há anos. Sem entender por quê, seus pés a levaram até a porta da igreja. Lá dentro, viu um grupo de irmãs orando por pessoas na frente do altar. Uma delas, a irmã Marli, percebeu seu olhar perdido e se aproximou com um sorriso tão sincero que Ana Clara sentiu algo estranho, uma pontinha de esperança. Minha filha, Jesus está te esperando, disse irmã Marli, segurando suas mãos geladas. Você não precisa carregar essa dor sozinha. Ana Clara tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Quando ajoelhou no altar, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Ela começou a chorar de uma forma que nunca tinha chorado antes, não de tristeza, mas de alívio. As irmãs a cercaram, orando com fé, e ela sentiu uma paz tão grande que, pela primeira vez em anos, conseguiu respirar sem peso no coração. Naquela noite, Ana Clara sonhou com uma luz branca envolvendo-a e uma voz que dizia: Filha, você é minha. Eu tenho planos para você.
Quando acordou, não sentia mais aquele aperto no peito. Os pensamentos ruins, que antes a perseguiam dia e noite, tinham sumido. Ela não entendeu na hora, mas aquele era o início de sua libertação. Nos dias seguintes, Ana Clara voltou à igreja. Não faltou a nenhum culto, nem às reuniões de oração. As irmãs a acolheram como uma filha, e os obreiros, como José, compartilhavam testemunhos que a fortaleciam. Pouco a pouco, ela foi deixando os remédios de lado não por rebeldia, mas porque não precisava mais deles. Os médicos não acreditavam, mas ela sabia, Deus tinha feito algo sobrenatural em sua vida. Hoje, Ana Clara é uma das líderes do grupo de jovens da CCB. Ela ajuda outros que lutam contra a depressão, mostrando que a fé em Deus é mais forte que qualquer diagnóstico. Sua mãe, que antes vivia com medo de perder a filha, agora a vê cheia de propósito, sorrindo e abençoando vidas. E o mais lindo é que Ana Clara não é a única. Na mesma igreja, um casal que estava à beira do divórcio se reconciliou depois de um culto de família. Um homem que ficou paralítico após um acidente voltou a andar depois que os irmãos oraram por ele com unção. Uma criança com um tumor considerado incurável pelos médicos recebeu alta depois que a congregação jejuou e clamou por sua cura. Porque na CCB, os milagres não são coincidências, são respostas de um Deus que ouve, que vê e que age. Cada vida transformada é um sinal de que, quando a gente entrega os pedaços quebrados nas mãos dele, ele não só conserta, como faz algo ainda mais bonito do que antes. E a história continua, porque Deus nunca para de escrever milagres. Na mesma semana em que Ana Clara testificava seu milagre no púlpito, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando um peso que ninguém via, mas que o consumia por dentro. Ele tinha apenas 22 anos, mas os olhos cansados contavam uma história de anos de dependência química. As drogas haviam roubado seu sorriso, seu emprego e até a confiança da família. Sua mãe, Dona Maria, já não dormia direito, passando noites em oração, pedindo a Deus que tirasse o filho daquele abismo antes que fosse tarde. Lucas entrou na CCB quase por acaso, levado por um primo que insistia: "Vem só hoje, irmão. Deixa Deus te surpreender." Ele sentou no último banco, de cabeça baixa, sentindo o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, um detalhe que, sem saber, seria o primeiro toque de Deus em sua vida. Enquanto o coro cantava "Deus é fiel, Ele não desiste de você", uma irmã se aproximou e colocou a mão em seu ombro: "Jesus te ama, filho. Você não está sozinho." Foi naquele momento que algo dentro dele se quebrou. Não foram palavras bonitas, mas a certeza de que, pela primeira vez em anos, alguém olhava para ele sem julgamento, só com amor. Quando o pastor fez o apelo, Lucas se levantou com lágrimas nos olhos. Os irmãos o cercaram, orando com fé, alguns chorando junto. Um irmão mais velho, que já havia passado pela mesma luta, abraçou-o forte e sussurrou: "Eu sei que dói, mas Deus é maior. Ele vai te libertar." E Deus fez. Não foi da noite para o dia, porque a restauração muitas vezes vem em processo, mas Lucas começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de apoio da igreja e, principalmente, a se apegar à palavra. Cada versão que lia, cada oração que fazia, cada abraço que recebia dos irmãos era como um prego sendo arrancado da cruz que ele carregava. Em 3 meses, ele estava limpo. Em 6, havia recuperado o emprego e reconquistado a confiança da mãe. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos da igreja, liderando um ministério de recuperação para outros que, como ele, precisam de uma segunda chance. Mas os milagres na CCB não param por aí. Na mesma época, a irmã Rosana, uma senhora de 68 anos, chegou ao templo com um diagnóstico que os médicos chamavam de a sentença, um câncer em estágio avançado. Os familiares já se preparavam para o pior, mas ela, com a fé que só quem já viu Deus agir tem, disse aos filhos: "Não chorem. Vou orar, e Deus vai me curar. Se não for aqui, será no céu. Mas eu sei que Ele tem a última palavra." A igreja se uniu em jejum e oração. Todas as terças-feiras, depois do culto, um grupo de irmãs ia à casa dela para ler a Bíblia e cantar hinos. Certas noites, Rosana acordava com uma paz tão grande que sabia: os anjos do Senhor estavam ali. 3 meses depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram estarrecidos. O tumor havia sumido. "Isso não tem explicação médica", disseram. Rosana só sorriu e respondeu: "Tenho sim, doutor. Chama-se Jesus."
E assim a CCB segue sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Onde mães recebem de volta filhos que estavam perdidos, onde doenças são curadas, onde casamentos são restaurados e onde cada vida que entra quebrada sai transformada. Não por mérito de homens, mas pela graça de um Deus que ainda opera milagres e escolheu a sua igreja como canal para derramar bênçãos. Porque aqui, entre hinos, orações e mãos estendidas, o sobrenatural se torna natural. E cada história de vitória é um lembrete: Deus não mudou. Ele ainda fala. Ele ainda cura. Ele ainda salva. E na CCB, ele está escrevendo mais um capítulo de amor, um milagre de cada vez. Naquela mesma semana, enquanto a notícia da cura de Rosana se espalhava pela congregação como um fogo santo, outra família vivia sua própria batalha silenciosa. Era o caso do jovem Lucas, de apenas 19 anos, que há 3 anos lutava contra uma dependência que parecia mais forte que ele. Seus pais, irmãos na CCB há mais de uma década, já haviam chorado todas as lágrimas possíveis. As noites eram de joelhos no chão do quarto, as mãos marcadas pelas páginas da Bíblia que folheavam em busca de uma promessa. Senhor, não deixe meu filho se perder, repetia Dona Maria, a mãe, enquanto o marido, seu João, segurredava as mãos dela, murmurando: o Senhor vai trazer ele de volta, minha filha. O Senhor vai. Mas as recaídas eram frequentes. Cada ligação do filho era um misto de alívio e medo. Até que uma noite, depois de mais uma crise, Lucas apareceu na porta de casa desfalecido, os olhos vazios, o corpo tremendo. Não aguento mais, mãe. Ou ele me tira dessa ou eu não volto, disse, com uma sinceridade que partiu o coração dela. Dona Maria não hesitou. Abraçou o filho, olhou nos olhos dele e falou com uma fé que nem ela mesma sabia de onde vinha: então hoje é o dia, meu filho. Hoje Jesus vai te libertar. No domingo seguinte, a família entrou na igreja como quem carrega um fardo invisível. Lucas, pálido e abatido, sentou-se no banco entre os pais, os olhos fixos no chão. Mas quando o coro começou a entoar "há poder no sangue de Jesus", algo dentro dele estremeceu. Era como se aquelas palavras, que ele ouvia desde criança, ganhassem vida. O pastor, ao subir ao púlpito, nem sabia daquela batalha, mas o Espírito Santo sabia. Hoje tem alguém aqui que está sendo chamado para uma liberdade que não depende de você, declarou, apontando para a congregação. Deus está dizendo: chega. Hoje é o dia da sua vitória. Lucas sentiu as lágrimas queimarem. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de algo se quebrando dentro dele. Quando o apelo foi feito, ele se levantou como se arrastado por uma força maior. Os irmãos o cercaram, mãos sobre seus ombros, vozes unidas em oração. Senhor, livra meu filho, clamava Dona Maria, enquanto seu João, de mãos erguidas, declarava: o inimigo não vai roubar o que é teu, Jesus. E então, como um raio, veio a convicção: Lucas sentiu algo sair dele. Não foi dramático, não houve gritos, mas uma paz tão profunda que ele soube, ali mesmo, que estava livre. Nos dias que seguiram, a mudança foi visível. O vício que o dominava por anos perdeu o poder. Os amigos de antes, que zombavam de sua fé, agora o viam com outros olhos. Não entendo, cara. Você mudou, diziam. E Lucas, com um sorriso que só quem experimentou a graça entende, respondia: não fui eu. Foi ele. Hoje, 2 anos depois, Lucas não só está livre, como serve na obra do Senhor, levando esperança a outros jovens que, como ele, achavam que não havia saída. E assim, como Rosana, como Lucas, centenas de histórias se multiplicam nos bancos da CCB. Não são coincidências. São respostas. São milagres que não dependem de mérito humano, mas da fidelidade de um Deus que não desiste de ninguém. Porque aqui, entre as 4 paredes sagradas, o que era impossível aos homens torna-se possível a Deus. E cada vida restaurada é um grito ao mundo: a Igreja de Jesus Cristo ainda é o lugar onde o céu toca a terra. Onde corações são sarados, onde cadeias são quebradas, onde o amor de Deus escreve finais felizes, um milagre de cada vez. No mesmo banco onde Lucas encontrou a liberdade, sentava-se agora a jovem Ana Clara, uma mãe de 22 anos com os olhos inchados de tanto chorar. Ela apertava contra o peito o bilhete amassado que tinha recebido na porta da igreja: Deus tem uma palavra para você hoje. Não era a primeira vez que ela entrava ali, mas dessa vez era diferente.
Desta vez, ela não vinha só por si, vinha pela vida do seu filho, Davi, um bebê de 8 meses que os médicos haviam desistido de salvar. 3 dias antes, o diagnóstico foi cruel: síndrome congênita rara. Sem tratamento. Sem esperança. As palavras do médico ecoavam como marteladas em seu coração. Leve-o para casa, dê todo o conforto possível. Mas Ana Clara não aceitou. Se havia um lugar onde a ciência encontrava limites, ela sabia que ali, na CCB, Deus não os tinha. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, ela se levantou com as pernas trêmulas, o bebê nos braços. Não eram só lágrimas que caíam, era uma súplica sem palavras, um clamor que só uma mãe desesperada conhece. Os irmãos a cercaram, mãos estendidas, vozes unidas em uma só petição: Senhor, toca nesta criança. E então, algo aconteceu. Davi, que há semanas não abria os olhos nem reagia a estímulos, mexeu os dedinhos. Primeiro um tremor quase imperceptível. Depois, um movimento mais firme. Os irmãos ao redor contiveram a respiração. Ana Clara sentiu o corpo arrepiar quando, de repente, o choro fraco do filho quebrou o silêncio. Não era um gemido de dor, era o som da vida voltando. O médico que atendeu Davi na semana seguinte não escondia a surpresa. Os exames, antes irreparáveis, mostravam melhora inexplicável. Isso não tem explicação científica, admitiu, enquanto Ana Clara sorria, segredando: eu sei. Foi Deus. Hoje, Davi corre pelos corredores da igreja, e sua mãe não cansa de contar: onde os homens disseram o não, Deus disse o sim. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Como o de seu Jorge, um homem que chegou arrastando uma perna atrofiada por um acidente de trabalho, e saiu pulando, literalmente, depois que o pastor orou: em nome de Jesus, levanta e anda. Ou como a de Dona Maria, que por anos ouviu vozes na cabeça dizendo que ela não prestava, até que, em uma noite de culto, sentiu uma paz tão profunda que jamais voltou a escutá-las. Não são histórias isoladas. São provas vivas de que, quando o povo de Deus se une em fé, o sobrenatural se torna natural. Aqui, não se ora por obrigação, ora-se porque se acredita. Não se lê a Bíblia como um livro, vive-se cada promessa como verdade. E cada vida transformada é um testemunho que grita mais alto que qualquer dúvida: Deus ainda opera. Ainda cura. Ainda salva. Porque na CCB, o milagre não é exceção. É a regra. E o convite está sempre aberto: venha e veja. O Deus que mudou Rosana, Lucas, Ana Clara e tantos outros está esperando por você. Talvez hoje seja a sua vez de escrever uma história que o mundo não poderá explicar, só acreditar. O milagre se completou quando ela abriu os olhos. Não foram as vozes que sumiram de repente, como num passe de mágica. Foi algo mais profundo. Rosana percebeu que, pela primeira vez em anos, seu coração batia sem peso. As palavras que antes a aprisionavam: você não serve para nada, ninguém te ama, agora soavam distantes, como ecos de uma tempestade que passou. No lugar delas, uma verdade simples e poderosa: você é minha. 3 palavras que mudaram tudo. Ela não soube explicar como, mas soube quem. Naquele culto, entre lágrimas e mãos levantadas, algo se quebrou dentro dela e algo novo nasceu. Não foi a emoção do momento que a curou, foi a fé que, como semente, tinha sido regada em silêncio, até florescer em liberdade. Os médicos chamariam de a remissão espontânea. Os céticos, de a coincidência. Mas Rosana sabia: era a marca de um Deus que não apenas ouve, mas age. Reflexão final. O milagre não está apenas no que desaparece, as vozes, a dor, o medos, mas no que permanece: a paz que não se abala, a esperança que não se cala. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração, ele muda o coração, e as circunstâncias perdem o poder. Rosana descobriu que a vitória não era a ausência de luta, mas a certeza de que, na luta, ela nunca esteve sozinha. Lição de vida. A fé não é a negação dos problemas, mas a convicção de que eles não têm a última palavra. Se você está esperando um sinal, aqui está: o milagre já começou no momento em que você decidiu acreditar. Talvez não veja ainda, mas ele está em movimento, como a semente sob a terra, como a aurora antes do sol nascer. E quando menos esperar, você vai abrir os olhos, e não será mais o mesmo.